Eu fiquei olhando de boca aberta. Como Tony chacoalhou o punho dolorido, limpou o sangue da cara, depois calmamente continuou guardando o equipamento. Ninguém disse uma palavra. Mais tarde, quando estávamos na van, a caminho de nosso próximo show em Workington, eu lhe agradeci por salvar nossos rabos. Ele só fez um gesto e pediu para não mencionar mais isso. Bill, por outro lado, não falou comigo por uma semana. Não posso dizer que o culpo por isso. Quando voltamos a Aston, Tony disse que não estava feliz com Ellen e Jimmy. Ele ficava zoando muito durante os ensaios. Ele falou e não havia por que ter um saxofonista se não tínhamos uma sessão de sopros completa. E ninguém queria uma sessão completa de sopros. Precisaríamos de um ônibus duplo para fazer as turnês, para começar. E nunca ganharíamos nada se tivéssemos de dividir a grana com meia dúzia de trombonistas e trompetistas. Então foi isso. Ellen e Jimmy estavam fora e o Pocahontas Blues Band se tornou um quarteto. Mas Tony ainda não estava feliz. É um nome, ele falou durante uma parada no ensaio. É um lixo. O que ele tem de errado? Protestei. Sempre que ouço, tudo o que consigo imaginar é você com as calças abaixadas dando uma cagada. Bem, então pense em outro nome, eu desafiei. Na verdade, anunciou Bill, eu estive pensando sobre isso e tenho uma ideia. Fale, pediu Tony. Vocês precisam imaginar escrito num grande pôster, como um cartaz ou algo assim. Estou imaginando, disse Tony. Bill respirou fundo, aí disse, Earth. Tony e Geezer se entreolharam e deram de ombros. Eu os ignorei e fingi que estava preocupado. Está bem, Bill? Disse apertando os olhos. Estou bem. Por que você pergunta? Tem certeza? Claro que estou bem, porra! É só que eu pensei que você tivesse vomitado. O quê? Urr. Vai se fuder, Ozzy. Urr. Só pensa em estar bem? É simples, poderoso, não é besteira, só 5 letras. EARTH. Bill, honestamente, acho que deveria haver um médico. Acho que você acabou de vomitar de novo. Para com isso, Ozzy, gritou Tony. É melhor do que aquela porra de Pocahontas. Concordo, disse Geezer. E foi assim. Oficialmente não tínhamos o líder na banda. Não oficialmente. Todos sabíamos que era Tony. Era o mais velho, o mais alto, o que brigava melhor, o mais bonito, o mais experiente e, obviamente, o mais talentoso. Ele também tinha começado a se parecer com um roqueiro. Tinha comprado uma jaqueta de couro preta estilo cowboy com franjas nos braços que as garotas adoravam. Todos sabíamos que Tony estava no nível de caras como Clapton e Hendrix. Se fôssemos comparar, ele não ficava atrás. Era a nossa passagem para o sucesso. Talvez fosse por isso que eu me senti intimidado por ele, mesmo depois de termos ficado amigos. Ou talvez fosse só porque ele era uma pessoa muito reservada. Nunca dava realmente para saber o que estava acontecendo na cabeça de Tomoyomi. Ele é o oposto de mim. Em outras palavras, ninguém nunca precisa tentar descobrir o que está acontecendo nessa velha geleia dentro da minha cabeça dura. Não me senti intimidado por Geezer, mesmo ele tendo estudos e conhecendo muitas coisas. Quanto a Bill, era sempre a vítima. Sempre estávamos armando sacanagens contra ele. O cara ficava bêbado, desmaiava e o deixávamos num banco de algum parque, com um jornal em cima, e achávamos que era a coisa mais engraçada do mundo. Era um cara legal, parecia que pedia para essas sacanagens. Eu ainda era o palhaço, o louco, o bocudo que fazia qualquer coisa se fosse desafiado. Os outros sempre me mandavam fazer coisas que eles não queriam, como perguntar qual era o caminho quando estávamos na estrada tentando encontrar onde seria o próximo show. Uma vez estávamos em Bournemouth e havia um cara andando pela estrada com um tapete enrolado embaixo do braço. Eles começaram a gritar, vai Ozzy, pergunta pra ele, pergunta pra ele. Então eu abaixei o vidro da van e falei, ei, senhor, pode nos dizer como chegamos a M1? Ele se vira e diz, não, vai se foder, bicho. E uma outra vez estávamos em Londres e eu gritei para o cara, com licença, chefe, mas sabe o caminho para o Marquis? Ele respondeu, chefe? Chefe? Eu pareço um porra de um índio? Impagável, cara. Ríamos muito. E foi sempre assim conosco. Tínhamos um bom senso de humor. É o que nos mantinha unidos. No começo, pelo menos. Se você não tem senso de humor quando está numa banda, acaba com a porra do Emerson, Lake and Palmer, fazendo LPs com 8 discos para ter sempre seu próprio solo de 3 horas. E quem quer ouvir esses trouxas?
Se não fosse pelos pais de Tony, não sei se teríamos sobrevivido o resto de 1968 sem morrer de fome. Estávamos sem grana, roubávamos vegetais crus de hortas no meio da noite, só para ter algo para comer. Uma vez, eu e Bill encontramos 10 pence e parecia que tínhamos ganho na loteria. Não conseguíamos decidir o que comprar com isso. 4 sacos de batata frita ou 10 cigarros e uma caixa de fósforos. Decidimos pelos cigarros no final. A mãe e o pai de Tony eram nossa rede de segurança. Eles nos davam sanduíches, latas de feijão, pacotes de cigarro e até dinheiro para gasolina. E eles não eram ricos. Tinham uma loja em Aston, não Harrods, Knightsbridge. Eu adorava a mãe de Tony, Sylvie. Era uma senhora muito simpática. O velho de Tony também era ótimo. Era um daqueles caras que compravam carros velhos e reformavam. É por isso que sempre tínhamos uma van para usar. E precisávamos de uma, porque nunca recusávamos um show. Nunca. Nem mesmo quando o pagamento era somente umas poucas libras por 2 horas, dividido por 4, antes de pagar os custos. Precisávamos de tudo que pudéssemos conseguir. Até Geezer tinha desistido de seu emprego e Earth era nossa aposta para nunca mais voltar a trabalhar numa fábrica. Tinha de funcionar. Não havia alternativa. Só pensávamos naquilo. A coisa mais louca que fizemos, e foi ideia de Tony, eu acho, foi descobrir qual banda conhecida ia tocar na cidade, encher a van com todas as nossas coisas e depois esperar do lado de fora do lugar, torcendo para que a banda não aparecesse. As chances eram minúsculas, mas se acontecesse, podíamos ter a chance de tocar para alguns milhares de pessoas, mesmo se fôssemos xingá-los e jogassem garrafas, porque não éramos a banda que eles tinham gastado uns dias de salário para ver. E sabe o quê? Funcionou. Uma vez. A banda famosa era Jethro Tull. Não me lembro onde eles deviam tocar. Pode ter sido em Birmingham ou algum outro lugar como Stafford. Mas eles não apareceram. E lá estávamos nós, do lado de fora na van azul, prontos para entrar em ação. Tony foi ver o manager do lugar. A banda ainda não apareceu? Ele perguntou 10 minutos depois que eles deviam ter começado. Nem comece, Sunshine. Foi a resposta mal-humorada. Obviamente, o cara estava tendo uma péssima noite. Eles não estão aqui. Não sei porquê, não sei como, mas eles não estão aqui. E sim, ligamos para o hotel deles 5 vezes. Volte amanhã e nós devolvemos o dinheiro. Não quero dinheiro de volta, disse Tony. Só queria avisar que eu e minha banda estávamos aqui por perto, por acaso, sabe? E bem, se o seu artista principal não apareceu, nós podemos tocar no lugar. Tocar no lugar dele? É. Do Jethro Tull? É. Qual o nome da sua banda, filho? Earth. Earth? Earth. Earth? Com a palavra planeta. Ah, certo. Acho que ouvi falar de vocês. Cantor louco, cover de blues, certo? Certo. E algumas originais. Onde está o equipamento de vocês? Na van, do lado de fora. Você é algum tipo de escoteiro? Hã? Parecem muito bem preparados. Estamos mesmo. Bom, vocês entram em 15 minutos. Vou pagar 10 libras. E cuidado com as garrafas. A multidão está puta da vida. Depois de ter fechado o acordo, Tony saiu correndo do lugar com um sorriso no rosto, os 2 polegares para cima. Vamos entrar em 15 minutos, ele gritou. 15 minutos! A adrenalina foi indescritível. Era tão intenso, quase me esqueço do medo do palco. E o show foi um triunfo. A multidão reclamou nos primeiros minutos e eu precisei me desviar de algumas garrafas, mas terminamos ganhando todos. Uma das melhores coisas foi em que Ian Anderson, o líder do Tull, que era famoso por tocar a flauta com os olhos esbugalhados, parado em uma perna só, como um bobo da corte, finalmente apareceu quando estávamos no meio do show. O ônibus da banda tinha quebrado na M6 ou algo assim, e eles não tinham como contatar o lugar para avisar. Acho que Anderson tinha pegado uma carona sozinho para pedir desculpas. Lá estava eu, gritando no microfone, e quando olhei vi Anderson parado no fundo da sala, balançando a cabeça, parecia que estava realmente gostando. Foi fabuloso. Saímos do palco aplaudidos. O manager do lugar estava muito feliz. Até Anderson parecia agradecido. E depois disso, todos ficaram conhecendo nosso nome, mesmo se não conseguiam repetir direito. Nas semanas seguintes, tudo começou a dar certo. Os shows foram em lugares maiores, estávamos tocando melhor e alguns managers locais começaram a nos procurar. Um cara em particular se interessou por nós. Seu nome era Jim Simpson
e ele tinha tocado trompete numa banda razoavelmente bem conhecida em Birmingham, chamada Locomotive. Jim tinha desistido de ser músico para montar uma empresa de management chamada Big Bear, que era o apelido que John Peel tinha dado a ele, porque era um cara forte, peludo e com a cara vermelha, que andava por Birmingham como um urso grande. Também tinha aberto um clube no andar em cima do pub Crown, na rua Station, que se chamava Henry's Blues House. Era um dos nossos lugares favoritos. Um dos primeiros shows que me lembro de ver ali foi um jam com Robert Plant e John Bonham. Provavelmente pouco antes de eles irem para a Escandinávia. Fiquei arrepiado pra cacete. Aí, perto do fim de 1968, Jim nos convidou para tocar no clube com 10 Years After, que era uma grande banda de blues na época. Alvin Lee, o guitarrista e vocalista da banda, acabaria ficando muito amigo nosso. Foi uma ótima noite, tão importante para Earth como tinha sido o show do Jethro Tull. Alguns dias depois, Jim contou para mim e para Bill, depois de umas cervejas, que estava pensando em ser nosso manager. A Big Bear estava cuidando da Locomotive e de 2 outras bandas locais, Bakerloo Blues Line e Tea and Symphony. Foi um momento importante. Ter Jim ao nosso lado significaria muito mais trabalho e muito mais chance de ganhar dinheiro com música, sem precisar das gentilezas dos pais de Tony. Poderíamos ir até Londres e tocar no Marquee Club. Podíamos fazer uma turnê pela Europa. O céu era a porra do limite. No dia seguinte, Bill e eu não podíamos esperar para contar para Tony. Alugamos a sala de ensaio em Six Ways e assim que Tony entrou, eu falei: "Você não vai acreditar no que..." Mas quando eu contei sobre o possível acordo, ele só disse: "Oh!" Aí olhou para o chão. Parecia triste e distraído. "Você está bem, Tony?" perguntei. "Tenho notícias", ele falou baixinho. Meu coração parou de bater. Fiquei branco. Achei que a mãe ou o pai dele tinham morrido. Algo terrível tinha acontecido, com certeza, para ele não ficar animado com o nosso manager. "O que foi?" Ian Anderson entrou em contato comigo. Ele disse, ainda olhando para o chão: "O guitarrista do Tool acabou de sair. Ele me chamou para substituí-lo, e eu concordei." "Desculpem, caras. Não posso recusar. Vamos tocar com Rolling Stones em Wembley no dia 10 de dezembro. Um silêncio de espanto. Estava tudo terminado. Tínhamos chegado tão perto e agora estávamos a milhões de anos-luz de distância. "Tony", acabei falando depois de engolir em seco. "Isso é legal pra caralho, cara. É tudo que você sempre quis." "Parabéns, Tony", disse Geezer, largando a guitarra e o abraçando. "É", disse Bill. "Se alguém merece isso, é você. Espero que eles saibam como são sortudos." "Obrigado, caras", disse Tony, e parecia que ele estava tentando não chorar. "Vocês vão se dar bem sem mim, vão ver." Posso dizer de coração que não estávamos mentindo quando dissemos tudo isso para Tony. Tínhamos passado por muitas coisas naqueles meses, e os 3 estavam realmente felizes por ele. Apesar de ser a pior notícia que já tínhamos ouvido em nossas vidas. Capítulo 3. A bruxa e o nazista. Estávamos todos devastados. Só havia um Tony Iommi e sabíamos disso. Tinha funcionado com Tony. Podia ser porque os 4 tinham crescido a poucas ruas de distância uns dos outros. Ou talvez era porque estávamos todos quebrados e desesperados e sabíamos exatamente o que nossas vidas se tornariam sem o rock and roll. De todas as formas, nós nos entendíamos. Era óbvio a qualquer um que nos visse tocando. Ao chegar em casa, depois do ensaio em que Tony contou a novidade, lembro de deitar na cama com as mãos na cabeça. Meu pai entrou no quarto e se sentou ao meu lado. Abre aspas. "Vá beber com seus amigos, filho." Fecha aspas. Ele disse, colocando uma nota de 10 shillings na minha mão. Ele deve ter percebido que eu estava muito chateado, já que a mesa da cozinha estava cheia de contas sem pagar. "O mundo não gira ao redor de Tony", ele falou. "Há outros guitarristas." Ele era um cara legal, meu velho. Mas dessa vez estava errado. Não havia outros guitarristas. Não como Tommy. Fui até o pub com Bill e ficamos completamente bêbados. Bill com cidra, como sempre. A coisa do campo, basicamente um passo antes do veneno. Ele misturava aquilo com suco de uva para relaxar.
Eles vendiam aquilo por 2 shillings, que era a única razão para alguém beber aquilo. Mas Bill continuou bebendo, anos depois, quando Bill podia beber champanhe. Ele realmente gostava da cidra. Depois de tomar uns copos daquela coisa, não se ficava bêbado. Parecia mais como se tivesse um problema no cérebro. Tony foi o principal tópico da conversa aquela noite, e posso dizer honestamente que não estávamos com inveja dele. Estávamos simplesmente tristes. Por mais que gostássemos do Jethro Tull, achávamos que Earth poderia ser melhor, 100 vezes melhor. Antes de partir, Tony estava criando uma série de riffs pesados, mais pesados do que tudo que eu já tinha ouvido antes. E Geezer tinha começado a escrever umas letras para eles. Bill e eu estávamos melhorando a cada show. E ao contrário de um monte de bandas com um só hit nas paradas, não éramos bandas de laboratório. Não tínhamos sido um grupo criado por algum executivo de terno e gravata num escritório cheio de fumaça em Londres. Não éramos uma estrela. Um nome legal e um bando de músicos de estúdio que mudava a cada turnê. Éramos uma banda de verdade. Tony saiu em dezembro de 1968. Fez tanto frio naquele inverno que comecei a ter flashbacks da época em que tinha trabalhado como encanador, dentro de buracos com a minha bunda congelada. Sem Tony, eu e os caras não tínhamos nada a fazer, além de ficar por aí, reclamando e bebendo chá. Todos os nossos shows foram cancelados e já tínhamos saído dos nossos empregos, o que significava que ninguém tinha um centavo, então nem ir ao pub era uma opção. Ninguém queria pensar em conseguir um emprego de verdade, no entanto. Em 1968, John Osborne era uma estrela do rock em ascensão, eu dizia com a voz de apresentador de cinema enquanto ficava andando pela casa. Em 1969, ele era lixeiro. A única coisa que tínhamos a fazer era ver Tony na TV. A BBC ia transmitir o show com Rolling Stones, ia se chamar The Rolling Stones Rock and Roll Circus. Nada assim tinha sido feito antes. Os Stones basicamente tocariam um show particular com alguns poucos amigos no Intertel Studios, em Wembley, onde o palco seria montado para se parecer a um circo, com uma grande lona em cima deles. O Jethro Tull ia abrir. Aí The Who tocaria. Mick Jagger até falou para John Lennon tocar uma versão de Air Blues, com uma banda chamada Dirty Mac, com Eric Clapton na guitarra, Mitch Mitchell na bateria e Keith Richards no baixo. Nem sabia que Richards tocava baixo. A imprensa estava louca com isso, porque ia ser a primeira vez que Lennon faria um show desde a última apresentação dos Beatles em 1966. Alguém me falou depois que um desses produtores da BBC, cheios de pose, ligou para Lennon e perguntou que tipo de amplificador ele queria usar. E o cara respondeu, um que funcione. Impagável. Gostaria de ter conhecido aquele cara. No final, no entanto, a BBC nunca transmitiu a coisa. Os Stones impediram. Ouvi dizer que Jagger não ficou muito feliz com o som. Só 28 anos depois, a filmagem foi mostrada finalmente no Festival de Cinema de Nova York. Se alguém assistir, Tony é o que está com um chapéu branco e um bigode tamanho família. Ele faz uma ótima apresentação tocando Song for Jeffrey, apesar de não haver muita química entre ele e Ian Anderson. Talvez tenha sido por isso que ele decidiu sair depois de 4 dias. Como assim você saiu? Perguntou Geezer numa reunião de emergência no pub uns dias antes do Natal. Não era o que eu queria fazer, disse Tony, dando de ombros. Ele estava pagando as bebidas. Como é que estar no Jethro Tull não é o que você queria fazer? Insistiu Geezer. Você tocou num show com John Lennon, cara. Quero ter minha própria banda. Não quero ser empregado de outro cara. Então, Ian Anderson é um pentelho? Perguntei indo direto ao ponto. Não, ele é legal, disse Tony. Ele simplesmente... A gente não ria, sabe? Não era o mesmo que isso aqui. Bill, já no 3º copo de cidra, parecia que estava a ponto de chorar. Então estamos de volta? Perguntou Geezer, tentando não rir demais para não deixar de ser cool. Se vocês me quiserem de volta... Está bem, mas podemos encontrar um outro nome? Pedi. Olha, esqueça o nome, disse Tony. Só precisamos concordar que queremos algo sério. Não podemos ficar zoando. Vi como os caras do Jethro Tull trabalham. E eles trabalham. 4 dias de ensaio para um show.
Precisamos começar a fazer isso. E precisamos começar a escrever nossas próprias músicas e tocá-las, mesmo se as pessoas nos xingarem. Todo mundo vai começar a conhecê-las. É a única forma de criarmos um nome, e precisamos pensar num álbum. Vamos conversar com Jim Simpson amanhã de manhã. Todos concordaram, sérios. Nenhum de nós acreditava na nossa sorte, para ser honesto. Tony tinha ficado louco? Ninguém em sã consciência desistiria daquela oportunidade como ele tinha feito. Até Robert Plant tinha se juntado a Jimmy Page no New Yardbirds, deixando Hobbs besteira para trás. E não posso falar que não teria feito o mesmo se tivesse na posição de Tony. Por mais que tivesse ficado com o coração partido quando o Earth se separou, se fosse eu que tivesse saído para entrar numa banda reconhecida nacionalmente, com status e um contrato de gravação, teria sido: ok, até mais. O resumo é que todos devem tirar o chapéu para Tommy Iommi. Ele sabia o que queria e, obviamente, acreditava que poderia conseguir sem precisar de Ian Anderson. E tudo o que precisávamos fazer era provar que ele tinha tomado a decisão correta. Está bem, caras, disse Tony terminando sua cerveja e batendo a caneca na mesa. Vamos trabalhar. Uma das primeiras coisas que Jim Simpson fez como nosso manager foi conseguir uma turnê europeia. Isso significou enfiar nosso equipamento na van do Tony, que já tinha passado de uma Comer para um Transit, ir até o ferry em Harwich, cruzar o Mar do Norte até a Holanda, depois esperar que o motor funcionasse quando fosse a hora de ir embora. A temperatura na Dinamarca estava 20 graus negativos. Da Holanda, o plano era ir até Copenhague, onde seria nosso próximo show. Lembro de levar todo o meu guarda-roupa naquela viagem. Consistia em uma camisa num cabide e um par de cuecas numa mala. Eu usava todo o resto: jeans, casaco da Força Aérea de segunda mão, camiseta da Henry's Blues House, botas. No primeiro dia, a van quebrou. Estava tão frio que o cabo do acelerador congelou, de modo que, quando Tony pisou, ele quebrou na metade, o que significava que estávamos presos no meio de lugar nenhum na estrada para Copenhague. Estava nevando, mas Tony disse que era minha obrigação, como representante público da banda, sair e encontrar ajuda. Então lá fui eu caminhando por esse campo, a neve caindo na minha cara, 2 pingentes de gelo escorrendo do meu nariz, até que finalmente vi as luzes de uma fazenda. Aí caí numa vala. Depois que finalmente consegui sair da porra da coisa, fui me arrastando até a porta da frente e bati forte. Hello? Falou um esquimal grande com cara vermelha que abriu a porta. Oh, que bom! Eu disse sem fôlego. Nossa van quebrou. Pode chamar um reboque? Hello? Não sabia nada de dinamarquês, então apontei para a estrada e disse: Van? É o Kaputski? Ja? O cara ficou olhando para mim e começou a tirar cera do ouvido. Aí perguntou: Bob Charlton, ja? Hã? Bob Charlton. Betty's Good Food Scoopler, ja? Desculpa, amigo, fala inglês? Det Fosga Yelik, ele falou dando de ombros. Hã? Ficamos ali, olhando um para o outro por um segundo. Aí ele disse: Antes Kid Farwell, e fechou a porta na minha cara. Eu dei um belo chute e voltei para a neve. Estava com tanto frio que minhas mãos estavam ficando azuis. Quando cheguei na estrada, vi um carro vindo na minha direção e quase me joguei na frente dele. Eram policiais dinamarqueses. Graças a Deus, bem amigáveis. Eles me deram um gole de uma petaca que tinham no porta-luvas. Não sei o que era aquela coisa, mas me esquentou bastante. Aí chamaram um reboque para nos levar a uma garagem na cidade mais próxima. Caras legais, aqueles policiais dinamarqueses. Quando eles se despediram, pediram para que mandássemos lembranças a Bob Charlton. Nós vamos falar de vocês para ele, prometeu Geezer. Dia 2, a van quebrou de novo. Dessa vez foi por causa do marcador de nível de gasolina. O tanque ficou vazio sem que a gente percebesse. Lá fui eu pedir ajuda de novo. Mas dessa vez tive uma ideia melhor. Paramos perto de uma pequena igreja branca e do lado de fora estava o que se podia ser o carro do padre. Esse foi o meu chute. Achei que ele não se importaria de ser um bom samaritano, então desconectei a mangueira do motor da van e usei para puxar um pouco do tanque dele para o nosso. Funcionou muito bem, tirando o fato de que minha boca ficou cheia de gasolina quando ela começou a subir pelo tubo. Fiquei soltando arrotos tóxicos e altamente inflamáveis pelo resto do dia.
Sempre que isso acontecia, eu precisava cuspir gasolina e rajadas de vômito pela janela. Eu dizia, odeio gasolina premium. Entre os shows, começamos a ter algumas ideias para músicas. Foi Tony que sugeriu primeiro que fizéssemos algo que soasse do mal. Havia um cinema chamado Orient, ao lado do centro comunitário em que ensaiávamos em Six Ways. E sempre que tinha um filme de terror, a fila dava volta no quarteirão. Não é estranho como as pessoas pagam para sentir medo? Lembro de Tony ter falado isso um dia. Talvez a gente devesse parar de fazer blues e começar a escrever músicas de medo. Bill e eu achamos uma ótima ideia. Assim começamos a escrever uma letra que acabou se transformando na música Black Sabbath, e basicamente sobre um cara que vê uma figura vestida de negro saindo de um lago de fogo e vindo em sua direção. Aí Tony criou esse riff amedrontador. Eu gemi uma melodia em cima disso e o resultado final ficou legal pra caralho. A melhor coisa que já tínhamos feito de longe. Mais tarde me falaram que o riff de Tony está baseado no que é conhecido como o intervalo do demônio, ou trítono. Aparentemente, as igrejas tinham banido seu uso em música religiosa durante a Idade Média, porque as pessoas ficavam com medo. O organista começava a tocar e todo mundo saía correndo porque achava que o demônio ia aparecer atrás do altar. Quanto ao título da música, foi Geezer quem criou. Ele tirou de um filme de Boris Karloff, que tinha estreado há pouco. Não acho que Geezer viu o filme, para ser honesto. Eu com certeza não vi. Só anos depois fiquei sabendo que havia um filme. É engraçado, realmente, porque apesar de nossa nova direção, ainda éramos basicamente uma banda de blues. Se ouvirem atentamente, vão perceber um monte de influência de jazz em nosso som, com a intro estilo swing de Bill numa de nossas primeiras músicas, Wicked World. A diferença é que tocávamos umas 800 vezes mais alto que a banda de jazz. Hoje você ouve pessoas dizendo que inventamos o heavy metal com a música Black Sabbath, mas eu nunca dei bola para o termo heavy metal. Para mim, não diz nada musicalmente, principalmente agora que temos o metal dos 70, o dos 80, dos 90 e o metal do novo milênio. Todos completamente diferentes, apesar de falarem como se fosse tudo a mesma coisa. Na verdade, a primeira vez que eu vi as palavras heavy e metal juntas foi na letra de Born to Be Wild. A imprensa adotou o termo depois disso. Nós certamente não o inventamos. Até onde me lembro, éramos apenas uma banda de blues que tinha decidido escrever música de medo. Mas aí, bem, depois de termos parado de escrever música de medo, as pessoas diziam: "Oh, eles são uma banda de heavy metal, então devem cantar coisas sobre Satã e o fim do mundo." Por isso não gosto do termo. Não me lembro onde tocamos Black Sabbath pela primeira vez, mas posso garantir que me lembro da reação da plateia. Todas as garotas saíram correndo do show, gritando. Ei, o objetivo de estar numa banda não é transar em vez de fazer as garotas fugirem de medo? Reclamei para os outros depois. Elas vão se acostumar, disse Geezer. Outra apresentação memorável de Black Sabbath foi perto de Manchester. O gerente nos recebeu de terno e gravata quando descemos da van. Vocês deveriam ter visto a cara dele quando nos olhou. Isso é o que você vai usar no palco? Ele me perguntou olhando para meus pés descalços e blusa de pijama. Oh, não! Eu falei com uma voz fingindo estar chocado. Eu sempre toco usando calças douradas. Já viu um show do Elvis? Bom, eu me pareço um pouco com ele. Mas claro, minhas tetas são bem menores. Oh, ele disse. Montamos nosso equipamento e Tony tocou o riff de abertura de Black Sabbath. Oh, ele disse. Mas antes montamos nosso equipamento e Tony tocou o riff de gerente correu para o palco, o rosto vermelho e gritando: "Parem, parem, parem! Vocês estão falando sério? Isso não parece cover de músicas das paradas. Quem são vocês?" "Earth", disse Tony dando de ombros. "Você nos contratou, lembra-se?" "Não contratei isso. Pensei que iam tocar Mellow Yellow e California Dreaming." "Quem? Nós?" riu Tony. "Foi o que o manager de vocês me falou." "Gene Simpson disse isso? Quem cacete é Gene Simpson?" "Ah", falou Tony, finalmente entendendo o que tinha acontecido. Ele virou para nós e disse: "Caras, acho que talvez não sejamos a única banda chamada Earth." Ele estava certo, havia outra Earth no circuito de shows, mas eles não tocavam música satânica. Tocavam covers pop e da Montal.
O flyer promocional que Jim Simpson tinha mandado fazer para nós provavelmente havia aumentado a confusão. Parecíamos um bando de hippies, com cada um dos nossos retratos desenhado à mão, dentro de pequenas nuvens ao redor de um grande sol.